Aleluia. Graça e paz, igreja. Há uma alegria muito grande no coração. Confesso que há um temor dentro do coração. Na segunda-feira, o pastor pediu para que nós viéssemos ministrar a palavra do Senhor. E falar da palavra do Senhor, ao mesmo tempo que gera uma alegria no coração, dá um temor aqui, pela responsabilidade. E o único digno de receber a honra e a glória aqui é o Senhor Jesus. Nós entramos neste lugar para adorar e exaltar o nome dEle. Se você conhece, adora o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força, ao Rei eterno e imortal, ao único, ao único, ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele ministramos, coroamos a Ti, ó Rei. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Igreja, você que trouxe a Bíblia, ou tablet, ou celular, abra ela comigo no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1, depois também o versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 1 e depois o versículo 20. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Amém, igreja? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Vou repetir. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Chegando em Gaza,
ele avista uma prostituta. E ali então ele passa a noite com ela. Versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E Sansão então acordou do seu sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Oh, glória. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Igreja, esse texto é um texto muito conhecido. Eu creio que, ainda pequeno, eu já, na escolinha ali, junto com as professoras da igreja, ouvi falar muito desse texto. E sempre quando nós ouvimos, é sempre de Sansão, o fortão, aquele que derrubou 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas o interessante, o que nos chama a atenção aqui, são os 4 capítulos. O capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Para entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite, nós olhamos aqui o capítulo 16, e vai dizer que Sansão ele desce a Gaza. E descendo, ele encontra uma prostituta. E o texto vai dizer para nós agora que ele então passa a noite com ela. A Bíblia está nos mostrando aqui, e é interessante que quando ele chega em Gaza, a Bíblia está dizendo para nós que então quando ele avista aquela prostituta, dá a entender aqui, igreja, e eu sou meio difícil de entender um pouco, eu preciso estudar bastante, e a minha esposa até me cobra muito, fala, nossa, você é muito... Mas é que olhando para o texto, eu começo a ver que quando Sansão chega a Gaza e vê aquela mulher, me dá a entender que gera um diálogo. Esse diálogo então gera uma amizade. Desta amizade gera uma intimidade. E desta intimidade pela palavra de Deus gera um relacionamento ali e vai aos prazeres. O que me chama a atenção aqui é que quando nós lemos o livro de Juízes, e a semana passada o pastor até comentou um pouquinho sobre Jefté, é que quando você começa a ler o livro de Juízes, você vê que uma hora Israel está numa intimidade com Deus, e outra hora está tão longe de Deus, que nós vemos aqui que então o próprio Senhor envia um anjo à esposa de Manoá, e vai então nascer Sansão. Só que percebe, igreja, Sansão ele perde a visão, enquanto Sansão ele é forte com um monte de filisteu, ele é fraco durante uma filisteia. Enquanto Sansão causa medo em milhares de filisteus, apenas uma mulher derruba Sansão. Sansão é nazireu, ele é separado, ele é escolhido. E percebe, irmãos, capítulo 13 do livro de Juízes, o texto vai dizer para nós, ainda no primeiro versículo, Israel, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. A primeira lição que eu aprendo neste versículo
é que nós temos o direito de escolher, de fazer ou plantar, mas nós não temos o direito de escolher o que nós vamos colher. Nós temos o direito de escolher o que nós vamos fazer, ou o que nós vamos plantar. Porém, nós não temos o direito de escolher o que nós vamos colher. Percebe? Não tem como eu plantar limão e querer colher laranja. A Bíblia agora vai dizer para nós então que Israel, ele volta a fazer aquilo que o Senhor reprova. É o que eu falei, quando você começa a ler o livro de Juízes, uma hora, Israel está lá em cima, numa intimidade, adorando, exaltando o nosso Deus. Outra hora, já não liga mais para o Senhor, já não adora mais o Senhor, já não busca mais o Senhor, já não tem mais intimidade com o Senhor. E é aí que mora o perigo. Porque não adianta, nós não somos nada se não tivermos Deus em nossas vidas. Se não buscarmos a intimidade com o Senhor, não vai adiantar. O primeiro passo que nós dermos, nós vamos fracassar. Percebe? Sansão só foi derrotado quando ele achou que a força dele seria maior do que o nosso Deus. Parece que eu estou vendo o anjo do Senhor aparecendo à mulher de Manoá. De repente o anjo fala para ela: olha, eu sei que você não tem filho, eu sei que você é estéril, porém você vai gerar um filho. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer para nós lá em Lucas capítulo 1, versículo 37: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Parece que eu estou vendo o diálogo agora do anjo com a esposa de Manoá. Ei, eu sei que você é estéril, mas porém, você vai gerar um filho. É interessante porque o texto está dizendo para nós aqui, que nesta hora, Manoá não está com ela. E me chama a atenção aqui, porque quando o anjo libera esta palavra para ela, oh glória, vai passar também algumas instruções. Vai dizer assim para ela: primeiro, não beba vinho, nem outras bebidas fermentadas, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho. Aí o texto ainda continua dizendo: com tudo isso, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Versículo 6, ainda do capítulo 13. Então a mulher, depois de tudo isso, foi contar para quem? Para o seu marido, que um homem de Deus veio e falou com ela e disse: olha, e ela diz ainda: olha, ele tem uma aparência de anjo, porém eu não perguntei o nome dele, e ele também nem falou. Mas ele assegurou que eu vou engravidar. Parece que eu estou vendo agora Manoá todo bagunçado. Como assim? Eu sei que a minha mulher é estéril, e dá a entender o texto, e pode ser que eles tentaram por várias vezes, mas não conseguiram ter um filho. Mas agora um anjo enviado do Senhor está dizendo: ei, você vai engravidar. Sabe por quê, igreja?
Porque aquilo aos nossos olhos, que nós olhamos e dizemos assim, esse não tem mais jeito. Deus está falando, para mim tem jeito. A Bíblia está dizendo, aquilo que é impossível para você, para mim não é. Eu não sei o que você está passando, ou o que você está enfrentando, mas Deus nos coloca nesta noite e está dizendo, eu estou mudando o quadro da história. Eu não sei qual é a dificuldade, o que você está enfrentando, mas Deus nesta noite está dizendo, eu estou mudando o quadro da história. Davi, mas você não sabe o que eu estou passando, mas a Bíblia está nos revelando, para Deus nada é impossível. Aleluia. No versículo 8, Manoá então vai fazer uma coisa. Ele faz o que nós temos que fazer. Ele vai orar ao Senhor. E orando então ele vai dizer assim, Senhor, eu te imploro, que o homem de Deus que enviaste, volte para nos instruir, sobre o que fazer com o menino, que vai nascer. Versículo 9, a Bíblia agora vai dizer para nós que Deus então ouve a oração de Manoá, e que quando a mulher dele está sentada no campo, o anjo aparece novamente. Só que é interessante que quando aparece no campo, Manoá não está lá, mas o versículo 10 vai dizer que então ela vai correndo chamar seu marido. Ela vai dizer assim, o homem que apareceu outro dia está aqui. Parece que eu estou vendo o Manoá caminhando e dizendo, é agora. Eu preciso saber, eu preciso conhecer. Versículo 11 vai dizer, e é a pergunta dele, foste tu que falaste com minha esposa? O anjo então vai responder, sim. Manoá então vai perguntar, como devemos criar o menino? E o anjo então vai responder, sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Versículo 14, perceba agora que as instruções não é só para o menino, mas também para a mãe. Ele tem que ser separado, ele não pode com vinhos, ele não pode comer nada impuro. Versículo 24 vai dizer então que a mulher dá a luz a este menino, e põe o nome deste menino de Sansão. Ele cresceu, e o Senhor então o abençoou. O versículo 25 vai dizer para nós que o Espírito do Senhor então começa a agir nele. Igreja, eu imagino agora Manoá no campo, trabalhando, e Sansão correndo para lá e para cá, e sempre o pai e a mãe instruindo, olha, cuidado Sansão, não vá se misturando assim, você é escolhido, você é separado, você pode brincar, você pode correr, mas tu és escolhido de Deus. Parece que eu estou vendo aqui, pastora, enquanto o pai dele está trabalhando, e de repente o pai pede ajuda para Sansão. O texto está dizendo para nós que o Senhor então começa a abençoar Sansão. Eu imagino no campo, o pai precisando de ajuda para, sei lá, colocar um morão. Enquanto ele espera ajuda, Sansão vai lá e pega sozinho, ainda jovem. Parece que eu vejo Manoá falando, realmente, o meu filho é escolhido. Só que o capítulo 14 muda a história. Eu imagino agora, vai chegando uma certa idade, ainda é os pais que escolhem as roupas, ainda é o pai que ainda instrui, mas vai passando o tempo,
E parece que eu estou vendo Sansão olhando para ele, dizendo: agora eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Parece que eu estou vendo Sansão esquecendo de tudo que foi ensinado, de tudo que foi instruído. Parece que eu estou vendo Sansão olhando para o pai e para a mãe, dizendo assim: até aqui, pai. Lembro da semana passada, quando ainda o pastor estava ministrando aqui, quando o filho mais novo então olha para o pai e diz: pai, dá a minha parte porque eu vou me mandar. Parece que eu estou vendo Sansão fazendo a mesma coisa. Parece que eu estou vendo Sansão olhando para Manoá e dizendo: pai, eu agora vou caminhar do meu jeito. Eu sei que o Senhor me instruiu, eu sei que o Senhor falou para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer, mas eu quero caminhar com minhas próprias pernas. Porque o capítulo 14 vai dizer para nós que Sansão ele desce a Tina. Ali ele vê uma mulher, só que essa mulher é do povo filisteu. O que me chama a atenção é que Deus ele levanta Sansão para libertar o seu povo, e o povo que está escravizado na mão dos filisteus. Mas olhando para o texto, em vez de ele se levantar para ajudar o seu povo, ele se une a quem está aprisionando o seu povo. Ele desce a Tina, ele se apaixona, e essa paixão é à primeira vista. O grande problema agora é que Sansão já está com a mente dele, o coração dele decidido. Então não adianta agora os pais dar conselho. Não adianta agora o pai falar: filho, cuidado. Não, ele já está com o pensamento, com o coração já pronto, decidido. Porque o texto vai dizer para nós que Sansão, quando ele volta para sua casa, ele fala para os seus pais: pai, vi uma mulher filisteia em Tina, consiga esta mulher para ser a minha esposa. Versículo 3 do capítulo 14. Olha que vai dizer o pai de Sansão e a mãe. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? O conselho do pai e da mãe agora aqui já não importa mais. Sabe qual é o problema, igreja? É que muitas das vezes nós fazemos isso com o nosso pai. Muitas das vezes ele fala: olha, caminha pela direita. Mas sabe quando o peito, o coração já está dizendo assim: não, eu caminho com as minhas próprias pernas, eu não dependo mais de Deus. Deus, eu sou forte, eu posso, eu sou o suficiente, eu aguento isso. Aí dá aquela desviada. Decisão tomada. Sansão, porém, vai dizer ao pai, quando o pai faz essa pergunta para ele: consiga para mim ela, é ela que me agrada. Sansão olha para o pai e diz: ei pai, é ela me agrada. Eu imagino agora a tristeza no coração do pai e da mãe. O que nós fizemos de errado? Nós instruímos ele, nós falamos para ele, mas ele agora vai buscar em outro lugar. Mas percebe, igreja, que
antigamente, não é os dias de hoje, você vai lá e conversa com o pai da moça, mas antigamente quem ia eram os pais. Não tendo o que fazer, o pai então vai até lá. Versículo 5. Então Sansão foi para Tina com os pais. Quando eles se aproximavam da vinha, o texto vai dizer que de repente, um leão veio, rugindo em direção de Sansão. O que me chama a atenção é que o texto está dizendo que ele vai passar por uma vinha. E se nós formos ver o que foi instruído lá atrás, ele tinha que ficar longe disso. Sansão está brincando com coisa séria. Sansão está brincando com o teu chamado. Sansão está brincando com as instruções, pelo ensinamento de seus pais. Quando ele passa na vinha, a misericórdia do Senhor está com ele, porque aparece um leão rugindo e ataca Sansão, e a Bíblia vai dizer para nós que sem nenhum armamento ele rasga esse leão, como se fosse um cabrito. Só que com tudo isso, Sansão não fala para seus pais o que aconteceu. Versículo 7 vai dizer então que eles foram conversar com a mulher que tanto Sansão queria, e que tanto ele gostava. Porque o versículo 8, algum tempo depois, quando voltou Sansão então para casar com ela, agora a Bíblia está dizendo para nós que Sansão ele saiu do caminho. E aí é o perigo. Aí é o perigo para Sansão, aí é o perigo para nós. É que quando nós olhamos para nós e dizemos assim: eu vou sair um pouco do caminho. Vai sair do caminho para quê? Porque o mundo diz que é bom? Ou porque um amigo está dizendo que é bom? Sabe que Provérbios 14:12 vai dizer para nós? Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso não é palavra minha, isso é Bíblia. Quando o texto mostra que Sansão ele sai do caminho, a responsabilidade gera totalmente dele. Ele assume todo o BO. Ele olha para dentro e vai falar assim: ei, o BO agora é meu. Sair do caminho é escolher a morte, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Está fora do caminho é estar sem Jesus. Sansão está certo de que não há problema em dar uma olhadinha no leão que ele matou. Sansão não vê problema em olhar no cadáver que está ali no chão e que foi ele que matou. E é por isso que eu coloquei esse tema.
mel na carniça. Porque Sansão, ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia tocar em coisas imundas. Mas parece que eu estou vendo Sansão forte com os filisteus, mas fraco com um zumbido da abelha. Porque o texto vai dizer para nós que Sansão, quando vai passando, abelhas estão no cadáver que está no chão. Parece que eu estou vendo Sansão sendo atraído por esse barulho. Parece que eu estou vendo Sansão voltando para o caminho que nem era para passar. Opa! E ao chegar esse barulho, da onde está o leão? A Bíblia vai dizer para nós agora que Sansão olha, pega o mel dessa carcaça, come o mel. Não só come o mel, vai levar também para os seus pais. Mas o texto vai dizer que os pais não sabem de onde vem esse mel. Sansão, não contente de fazer coisa errada, ainda vai levar aquilo que é errado para os seus pais. Ao repartir com os seus pais, versículo 10 agora vai dizer para nós então que seus pais descem à casa da mulher de Sansão. E Sansão então ali deu uma festa. Era de costume isso. Versículo 11. Só que agora a Bíblia está dizendo que vão trazer 30 rapazes para acompanharem na festa. Aqui nós vamos ver que Sansão não tem mais ouvido para os seus pais e nem para Deus. Sansão começa a brincar então com seus amigos. E é aí que nós temos que ter cuidado, porque Satanás ele não brinca, mas Sansão estava brincando. Sansão não estava importando mais com o ensinamento, então começa a brincar. E aí então gera um enigma. Sansão faz um enigma e vai dizer: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E ao fazer esse enigma, 3 dias se passaram, e eles não conseguem decifrar isso. O versículo 16 e o versículo 17 vai dizer então que a mulher de Sansão vai implorar para ele. Sansão não vê por que contar o enigma para ela. Ele ainda vai dizer: eu não contei nem para os meus pais, por que eu devo contar para você? Só que ela passa dias e dias importunando Sansão e dizendo: conta-me para mim o que significa isso. A Bíblia vai dizer para nós que Sansão então ele não aguenta mais e conta para ela. O que acha que aconteceu, igreja? Ela então corre e avisa o teu povo, conta para eles o enigma. Sansão então, achando que estava podendo, a Bíblia agora vai dizer para nós no versículo 18, antes do pôr do sol, eles vão até Sansão e decifram o enigma. O que é mais doce do que o mel?
Ou que é mais forte do que o leão? Sansão então vai dizer a eles: vocês tiveram um diálogo lá com a minha esposa, né? Porque senão vocês nunca iriam decifrar isso. Só que nesse enigma gerou uma aposta. Sansão então, a Bíblia vai dizer para nós, que desceu até Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que explicaram então o enigma. Parece que eu estou vendo Sansão injuriado, enfurecido, que o versículo 20 vai dizer então que Sansão, ele vai até a casa de seu pai. Enquanto Sansão ele volta para a casa do pai, a Bíblia agora vai dizer para nós que o pai dessa moça então vai dar a mulher de Sansão a um amigo. Enquanto Sansão volta para a casa do pai, a mulher dele é entregue então para um amigo. Passado então-se um tempo, Sansão vai voltar. Capítulo 15, versículo 1. Versículo 1 diz assim: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou um cabrito. Se é no dias de hoje, é um buquê de rosa. Vou ao quarto da minha mulher, disse Sansão, mas o pai dela não o deixa entrar. Olha o que o pai vai dizer no versículo 2: eu achei que você a odiava, que a dei a seu amigo. Olha que coisa de doido. O pai ainda vai olhar para ele e falar assim: é o seguinte, mas a irmã mais nova, ela também é bela, fica com ela. Versículo 3, igreja. Sansão já enfurecido, aí ele vai dizer: desta vez eu acerto as contas com os filisteus. A Bíblia agora vai dizer para nós que Sansão então captura 300 raposas. O cara é fera. Ao capturar 300 raposas, ele vai pegar 2 e amarrar juntas. Quando amarra, ele coloca uma tocha ali na cauda daquela raposa, no rabo da raposa. Ao colocar, ele ateia fogo naquela tocha e solta as raposas. Sabe o que é interessante? É que era a época de colheita, o campo estava top, e Sansão destruiu tudo. Versículo 6. Quando os filisteus então vê aquela bagunça, aquele enxame, eles vão perguntar: quem fez isso? E vão responder: foi Sansão. Então os filisteus pegaram o pai e a mulher e queimaram eles. O pai pega a mulher, entrega ao amigo, gera uma confusão. Sansão fica enfurecido, injuriado, bota fogo em toda aquela colheita. Isso gera morte para o pai e a mulher. Versículo 8. Sansão ataca eles sem dó e sem piedade.
A Bíblia agora vai dizer para nós que ele fez uma matança terrível. E depois de ter feito tudo isso, ele vai descer a uma caverna da rocha de Etã. Versículo 9. Mas os filisteus querem pegar Sansão de qualquer maneira. Versículo 10. Os homens de Judá ficam com medo. Quando os filisteus chegam próximo deles, eles vão perguntar: por que vocês vieram lutar contra nós? E os filisteus então vão responder: olha, nós queremos levar Sansão para tratarmos ele como ele nos tratou. Agora o versículo 11, 12 e 13, há um diálogo entre Sansão e o povo de Judá. Quando eles começam a conversar, eles falam: Sansão, nós viemos aqui para te prender. Sansão então vai dizer: jurem-me que vocês mesmo não vão me matar. Então eles vão dizer: certamente que não, Sansão, nós não vamos te matar. Então eles pegam cordas novas, amarram Sansão e vão levar Sansão até os filisteus. Só que no versículo 14, quando eles estão chegando perto dos filisteus, a Bíblia vai dizer para nós que os filisteus então começam a gritar. E o grito deles então começa a assustar o povo de Judá. Mas a Bíblia agora vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Sansão então arrebentou aquelas cordas. E encontrando uma carcaça de jumento, pegou aquela queixada e matou 1000 homens com uma queixada. Olha a força que ele tem. Olha como Deus usava Sansão. Mas parece que eu estou vendo Sansão forte para 1000 homens, mas fraco para uma filisteia. Tudo isso gera um cansaço em Sansão. Quando ele mata esses homens, gera um cansaço que ele vai orar ao Senhor dizendo: Senhor, me deste grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Versículo 19. Deus então abriu a rocha, e dela saiu água, e a força de Sansão voltou. A Bíblia vai dizer no versículo 20 que Sansão liderou Israel durante 20 anos. Poderia ser mais, mas Sansão não soube dizer não. Sansão esqueceu dos ensinamentos. Sansão esqueceu do aconselhamento que os pais deram e preferiu viver a vida dissolutamente da maneira que ele queria. Chegamos ao capítulo 16. Depois de tudo isso, Sansão ainda continua olhando para aquele mel na carniça. Sansão ainda continua com o mesmo pensamento, porque o capítulo 16 vai dizer que agora ele desce a Gaza. Se envolve com quem não é para se envolver. E ele se envolvendo com aquela mulher, a Bíblia então vai dizer para nós no versículo 2 do capítulo 16, que os filisteus ficam sabendo
E quando eles ficam sabendo, eles vão dizer: ei, Sansão está aqui. Então eles tramam contra a vida de Sansão. Versículo 3. Os filisteus vão ficar esperando até o amanhecer. Porém, Sansão sai à meia-noite. A força de Sansão é tão grandiosa, porque agora o texto está dizendo que Sansão, ele agarra firme a porta da cidade, com os batentes ele arrancou e pôs-a no ombro, e levou ao topo da colina, que fica de frente a Hebrom. Ele agarra esta porta, põe no ombro. Ele não anda em linha reta, porque o texto está dizendo que ele sobe a colina. Sansão tem experiência com 2 filisteias, e as 2 o traiu, mas mesmo assim, ele vai se envolver com outra. Porque agora o texto está dizendo para nós que Sansão vai a Soreque, e lá ele se apaixona de novo, agora por Dalila. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca. De Deus nós não zombamos. Nós percebemos aqui, no decorrer desta mensagem, que do capítulo 14 e o capítulo 15, Sansão tem brincado com Deus. Tem brincado com as coisas de Deus. E Deus nos coloca aqui nesta noite dizendo: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Uma hora estamos próximos de Deus, outra hora estamos distante de Deus. Uma hora nós dizemos que amamos a Cristo, outra hora nós dizemos que amamos o pecado. E Deus nesta noite está dizendo: se aproxime mais de mim, tenha mais intimidade comigo. E por que isso? Porque quando nós temos intimidade com o Pai, ainda que venham as lutas, ainda que venham as provas, ainda que venham as lutas, nós venceremos. Mas para vencermos precisamos estar com Cristo a todo momento. Versículo 5 vai dizer então que os líderes dos filisteus foram até Dalila e vão fazer uma troca com ela. Vai até ele, vê se você consegue induzi-lo a mostrar o grande segredo, essa força que ele tem. Do versículo 6 ao 16, começa toda essa trama. Ela pergunta para Sansão, e Sansão vai brincando: olha, se me amarrar com corda assim, se fizer assim,
eu perco toda a minha força. E toda vez que ele brincava, ela chegava e gritava: Sansão, os filisteus estão aí, estão atacando. E Sansão estourava aquela corda. Ele acreditava tanto na sua força, que já tinha esquecido de Deus. Ele acreditava tanto no eu, que ele já deixava Deus de lado. Eu posso, eu sou, nada pode me impedir. Brinca com as coisas de Deus, brinca com as pessoas, brinca com os pais. Dalila então começa a falar para ele: olha, mais uma vez você me faz de boba. Conta para mim qual é o teu segredo. E fica nessa. Insiste daqui, insiste de lá, e fala daqui, fala de lá, e vai rolando. Só que o versículo 17 agora vai dizer para nós que ele acaba cedendo. E vai contar então o segredo. Versículo 18. Olha o que vai dizer. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: suba mais desta vez, pois ele contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram e levaram 1.100 pratas para aquela mulher. Sabe qual é o problema de fazer acordo com pessoas que não trilham, que não falam a mesma linguagem nossa? É que são as mesmas pessoas que vão fazer de tudo para te derrubar. Ele tem uma aliança com Dalila. Ele conta o segredo. E a primeira coisa que ela vai fazer é o entregar. Quando ela entrega, então ela faz Sansão dormir no seu colo. Enquanto Sansão está dormindo, ela chama um lá dos filisteus, corta o cabelo de Sansão. A Bíblia vai dizer para nós agora que ele perde a sua força. Versículo 20 vai dizer então que ela vai gritar de novo: Sansão, os filisteus estão atacando. Sansão então vai dizer, quando Sansão então acorda do sono, pensou ele: sairei eu como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Sairei, eu vou escapar mais uma vez. Olha o eu. Já tentaram, mas eu consegui sair. Só que desta vez, a brincadeira de Sansão custou caro. Sansão com o cabelo cortado agora perde toda a tua força. Quando eles capturam Sansão, a primeira coisa que eles vão fazer é furar os seus olhos. Sansão sem força, com os olhos furados, ele vira um bobo da corte. Agora, eles reúnem todo o povo filisteu
em uma corte, Sansão agora sem força, vai virar agora a alegria deles. Sansão agora, não tendo o que fazer, já não tendo mais a sua visão, e entendo eu que visão até mesmo espiritual que ele já tinha perdido lá atrás, quando começou a brincar, quando ele achava que ele era o poderoso, agora ele vira o bobão da corte. A alegria deles dizendo: ei, viva Adagon, ele entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. Só que o que me chama a atenção aqui é que a alegria deles, em ver Sansão derrotado, em ver que Sansão não tem mais força, eles não se tocaram, eles não se atentaram no versículo 22. Porque o versículo 22 vai dizer: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Grupo de louvor, por favor. Eles focam nessa alegria, eles focam na alegria, em festejar, em tudo que está acontecendo. Agora nós vencemos, ele não tem mais jeito, ele não enxerga, ele é o bobão agora da corte. Mas o versículo 22 está dizendo para nós então que o cabelo começa a crescer. Versículo 26 vai dizer para nós agora que quando eles chamam Sansão, que Sansão está preso, e vai colocar ele lá no meio para eles começarem a zombar de Sansão, o versículo 26 vai dizer que um jovem está conduzindo Sansão. E parece que eu estou vendo esse jovem conversando com Sansão, e Sansão falando para ele assim: olha, te peço um favor, já estão zombando de mim, eu preciso de ajuda para caminhar. A Bíblia agora vai dizer que Sansão nesse diálogo vai dizer assim: olha, me leva à coluna. Mas não é qualquer coluna, é a coluna que sustenta todo aquele lugar. Porque no versículo 28 vai dizer para nós que Sansão então vai começar a orar. E a oração de Sansão é essa: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e fazes com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Versículo 29. Então Sansão coloca as suas mãos ali naquela coluna, do lado direito e do lado esquerdo. E Sansão então, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Versículo 13. Disse agora Sansão: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, e todo o povo que ali estava. Assim na sua morte Sansão matou mais homem do que em toda a sua vida. Igreja, o que nós podemos aprender sobre esse texto é que não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente fazendo como Sansão,
descendo a Tina, a Gaza e fazendo aliança com quem Deus reprova. Mas Deus nesta noite nos coloca aqui para nos fortalecer e lembrarmos que devemos andar em santidade, que é hora de voltar à essência da adoração, que é hora de voltar ao primeiro amor, que é hora de dizer que Jesus Ele salva, que Ele cura e permanecer. Ainda que venha as afrontas, ainda que venha as lentilhas, nós venhamos olhar para o céu e dizer: é Ele quem nos guia, é Ele quem nos fortalece, e isso não vai me tirar do caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Deus nos coloca nesta noite nos alertando: não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo, porque Salmo 121 vai dizer para nós: elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? A Bíblia continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Está difícil? Jesus é o teu socorro. Está difícil? Jesus é o teu socorro. Está difícil? É Jesus quem está te guiando. Está difícil? É Jesus quem está te sustentando. E entenda que se não tiver Jesus em nossa vida, nós não vamos suportar. Jesus em primeiro lugar. Jesus é a essência da nossa adoração. Jesus é a essência da nossa adoração. Deus nos chamou para fazer a obra. Vamos fazer a obra de Deus. Jesus confia em vocês. Vamos unir a nossa força e vamos firmes, olhando para o alto e acreditando que Jesus é o caminho e não há outro caminho. Jesus é o caminho.